Por que não recebi o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. E é uma coisa que realmente é bueno que se haga. Porque quando você se pergunta, você vai encontrar respostas. Porque Deus, Ele quer dar seu Espírito Santo. Ele prometeu que nos o enviaria. E se Ele prometeu, então por que eu não o recebo? Por que eu não o tenho? A promessa do Senhor Jesus de rogar para que o outro Consolador los sustituyera já foi cumprida no dia del Pentecostés. Desde então, o Espírito Santo ha estado no mundo deseando habitar em los que creem em su Hijo Jesus. Sin embargo, não todos os que confessam a Jesus como Senhor lo recebem. Por quê? Porque o Espírito Santo é que? É que? Espírito de la verdade. É possível que os possuídos por el Espírito de la mentira recebam el Espírito de la verdade? Hã? Hã? Mira-me a mim, por favor. O Espírito Santo, o nome já disse, ele é santo. Por lo tanto, ele solo irá habitar em um corpo que está santificado. Um corpo que está santificado. Ser santificado não significa ser perfeito, porque todos nós outros temos que errores, defeitos. Ser santificado significa ser separado. Ou seja, eu me separo das coisas que não agradam a Deus. Eu elimino de minha vida todas aquelas coisas que eu sei que não agradam a Deus. Amistades que tenho que de pronto não me convêm. Às vezes as pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas continuam relacionando-se com pessoas que não lhe convêm. Uma coisa que eu conosco a fulana, eu la conosco, mas eu não tenho uma convivência, uma relação com ela. Porque eu sei que ela tem coisas que não me vão a ser bem a minha fé. Então, eu prefiro o quê? Evitar, não alejar-me, evitar. Porque eu não posso aislar-me das pessoas, mas eu posso evitar certas amistades. Ou seja, olá, como está? Como lhe foi? Tchau. Pero muitas vezes as pessoas, elas não querem perder. Elas não querem perder certas coisas, ou certos amigos. Elas querem manter certas relações, mas são relações destrutivas. São relações que fazem mal a ella. São pessoas que todo o tempo estão falando em contra da fé de ella, ou que la estão induzindo ao pecado, com coisas promíscuas, com coisas carnais. Então, para que eu vou manter uma relação com uma pessoa que não hace bem na minha fé? O bispo, mas eu trabalho com pessoas assim. Isso não quer dizer nada. O hecho de eu trabalhar com uma pessoa incrédula não significa que eu tenha uma afinidade com ela, ou de que ela venha a interferir em minha vida. O que eu me refiro são aquelas relações onde a pessoa tem uma forte influência sobre mim. Então, se esse tipo de coisa eu tenho que evitar, porque isso mata a minha fé, isso me separa de Deus. Certos amigos, certas pessoas, certos lugares, eu tenho que começar a santificar. Eu quero o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo more em mim, então eu tenho que santificar esse lugar. É como quando você vai a entrar em uma casa. Quando você renta uma casa, quando você compra uma propriedade,
a primeira coisa que você faz antes de ir a morar ou ir a vivir neste lugar, que é isso? Limpiar. Você limpa, você arregla, você deixa todo em perfeitas condições para que você possa habitar ali. Imagine-se, nós outros, que somos humanos, somos errôneos, nós outros não queremos habitar em um lugar mugrento. Ou queremos? Sim ou não? Aunque há pessoas que lhe gustam, não? Não, é verdade. Você às vezes entra no quarto de certos jovens, que Deus santo. Agora você se imagina, se o quarto deles assim, imagine como eles por dentro. Porque se o quarto deles é desordenado, imagine a vida dele. Se o que se vê é desordenado, significa que o que não se vê também é desordenado. É evidente. Isso é claro. Se ele não é capaz de obedecer ao Padre, ele vai obedecer a Deus? Não é impossível. Se ele não é capaz de tratar bem a sua mulher ou a seu marido, ele será capaz de tratar bem a Deus? Claro que não. Então, quando se habla de santidade, não se está falando de perfeição, se está falando de separação. É que eu me separo. Eu me alejo das coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque eu quero o Espírito Santo. E como eu quero o Espírito Santo, então eu vou ter que sacrificar as coisas impuras, as coisas que roubam minha santidade. Eu tenho que alejar-me delas. Coisas que de pronto uno está acostumado a ver em internet, uno vai ter que deixá-las. Porque às vezes uno começa a ver coisas indevidas na internet. Então eu me vou alejar disso. Por quê? Porque eu não quero mais aquilo. Se me hago entender? Sim ou não? Porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele não pode habitar onde há mentira. A mentira não apenas no aspecto de hablar a mentira, mas de viver uma mentira. Porque eu aqui dentro da igreja pode ser uma coisa, mas quando eu estou afuera, eu sou outra coisa. Então, eu estou vivendo o quê? Uma mentira. Então, como que o Espírito Santo vai vir sobre sua vida, se aqui dentro esteja uma coisa e afuera esteja outra? Aqui dentro você adora a Deus, aí de afuera você habla grosserias. Como que o Espírito Santo vai entrar dentro desse corpo? Impossível. É impossível. Se realmente eu quero ter o Espírito Santo, eu vou ter que pagar um preço para isso. Muitos até dizem que receberam o Espírito Santo, mas às vezes eu me quedo com as dúvidas. Porque o comportamento, o caráter, não mostra que o Espírito que ela traz é santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não vai entrar dentro de quem vive na mentira. Ele não vai entrar dentro de um corpo que vive na carne. Ele não vai entrar. Pode orar, pode rogar, pode pedir, pode ajunar. Ele não vendrá. O Espírito Santo só vendrá sobre as pessoas que tomam decisões. Elas estão dispostas a romper com esse mundo e assumir realmente o Senhor Jesus em sua vida. Amém, gente? Abra sua Bíblia aí, vamos seguir lendo, mas abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, encontraram? 5:16.
digo, pois, isto: andad en el Espírito, e não satisfagais los deseos de la carne. Porque o deseo de la carne, me está acompanhando? O deseo de la carne é que? É que? Por favor, dá para que você leia em voz alta. É contra quem? Então, o deseo de la carne é contra o Espírito. E o del Espírito é contra la carne. E estes se opõem entre si, para que não hagais o que quereis. Então, ele nos orienta que a carne, ela vai contra o Espírito. Então, jamais o Espírito Santo vai habitar dentro de um corpo que vive em la carne, com as obras de la carne. Ele não vai habitar, porque é contra ele. Aí ele disse assim: pero se sois guiados por el Espírito de Deus, não estáis bajo a lei. E manifestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca delas quais os amonesto, como já os lo he dicho antes, que os que praticam tales coisas não heredarão. Então, se jamais o Espírito Santo entrará dentro de um corpo que tenha esse tipo de práticas. Impossível. Então, às vezes, a pessoa ela está bem, Espírito Santo, llena minha vida, Espírito Santo, e o Espírito Santo está disse, eu quero. Mas como que eu vou llenar a tua vida se tua vida já está llena? Como? Ele só vai llenar aquele que está vazio de si mesmo. Eu me vaciei, eu me limpiei. Esse o Espírito Santo não pode ser por mim. Ele não pode ser isso por mim. Ele só hará o que eu não puedo. Mas essas obras que são de la carne, quem tem que fazê-las? Sou eu mesmo. Sou eu que tenho que fazer. Porque eu tomo consciência de que essas coisas não agradam a Deus. Então, se eu me liberto delas, não quero mais. Porque eu quero agradar a Deus. Ele, Espírito Santo, não pode fazer isso por mim. Ô bispo, mas não são demônios? Não, isso é obra de la carne, é carne. Claro, motivada por Satanás. Mas são obras de la carne. E sou eu que tenho o controle sobre elas. Então eu vou começar a não querer mais isso. Porque para mim, o Espírito Santo é mais importante que todas essas coisas. Porque todas essas coisas me podem dar algum certo tipo de prazer momentâneo, mas eu não quero esse prazer. O que eu quero é o prazer da eternidade. Eu quero Deus dentro de mim. E o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é Deus dentro de você. E se você quer Ele dentro de você, você tem que negar tudo isso. Você tem que renunciar a tudo isso. Vou agarrar novamente a honra. Sigamos de onde paramos. Solo recebe o Espírito de la verdade. Quem quer? Junto com a mentira, todas essas obras. Ou seja, quem abandona
Quem toma a decisão de eu não quero mais. Não quero mais essa vida, não quero mais viver assim. Eu não quero mais. Eu me alegro disso. Amém. Eu, particularmente, quando eu me converti, eu ia para a igreja. Só me converti quando eu decidi. Quando eu decidi que eu queria o Espírito Santo, então eu tive que tomar também decisões em relação à minha vida fora da igreja. Eu tive que tomar decisões em relação à minha vida fora da igreja. Então eu tive que alejar-me daqueles amigos. Não queria mais ter convivência com eles. Los veía, los saludava, falei de Jesus para todos eles, mas já não queria mais conviver com eles. Em la escola eu me limitei a certas amistades. Aquelas pessoas que eram contraproducentes à minha fé, eu me alejei delas. Quedei com apenas aquelas amistades que de pronto não eram cristianas, não eram de Jesus, mas não eram malas pessoas. Porque existem boas pessoas que não são cristianas, mas são pessoas íntegras, são pessoas honestas, são pessoas que não estão aí falando mal, ou criticando, ou incentivando-lhe ao erro. São pessoas boas. Então, me limitei a essas pessoas, a essas convivências. E dentro da igreja, eu também passei a ter um cuidado com as pessoas dentro da igreja. Porque dentro da própria igreja eu comecei a ver que haviam pessoas venenosas. Pessoas que às vezes criticavam os obreiros, que não estavam de acordo com o câmbio de pastores. Quando se cambiava um pastor ou se cambiava ele auxiliar, a pessoa começava a falar mal. Mas não me gostou esse pastor, o outro era melhor, porque o outro era assim, este não é. Então eu comecei a ver essas coisas dentro da própria igreja. Pessoas que falavam mal das campanhas, dos votos, dos sacrifícios. Pessoas que não aceitavam certas coisas. Então eu me fui dando conta, ou seja, o próprio Espírito Santo me foi abrindo os olhos. Então eu fui vendo essas coisas e me fui alejando dessas pessoas. Me relacionava com quem? Com aqueles que queriam o mesmo que eu. Aqueles que queriam agradar a Deus. Que queriam servir a Jesus. Então, no próprio grupo de jovens que eu estava, no grupo jovem da igreja, nós outros teríamos um grupo de jovens que queriam o mesmo. Queriam agradar a Deus, queriam servir a Jesus. Jovens sinceros, verdadeiros. Então, se nos sentávamos juntos, buscávamos o Espírito Santo juntos, salíamos a evangelizar juntos, porque todos tinham o mesmo objetivo, o mesmo desejo de agradar a Deus. Se me hago entender, havia um grupo, uns jovens, que eles estavam dentro da igreja, mas queriam ir a outras igrejas. E que andavam invitando-nos. Não, porque eu soube que em tal lugar vai ter um profeta, ou vai ter um missioneiro, vai vir um fulano não sei de onde. E eu veia isso, e eu já... E o interessante é que todas essas pessoas que eram assim, caíram. Nenhuma permaneceu. Então, eu aprendi a selecionar amistades. Não queria mais andar com gente hipócrita, que aqui reía para você e por detrás estava falando mal de você. Que há esse tipo de pessoas dentro da igreja. E você tem que saber selecionar. Você não pode mais viver com gente assim. Se você quer o Espírito Santo, você vai ter que pagar o preço. Amém, gente? Está claro do que eu lhes digo? De lo contrário, como poderia conviver o Espírito da verdade com o espírito de la mentira en el mismo cuerpo? Ni aún la mayoría de los que lo conocen por informações bíblicas foi possuída por ele debido a quê? A la mentira en la que vive. Conocerlo não significa necessariamente tenerlo. El mundo não lo tiene porque não lo conoce. E muitos cristianos, entre comillas,
Tienen conhecimentos de Ele, pero não lo tienen porque são quê? Mentirosos e quê? E dissimulados. Sabe o que é dissimulado, não? Dissimulado é a pessoa hipócrita. É aquela pessoa fingida. É aquela pessoa que por delante é uma coisa, por detrás é outra. Ela é fingida, ela é falsa. Então, se o Espírito Santo não vai jamais habitar em uma pessoa assim. Ele nunca vai entrar dentro de um corpo assim. De maneira alguma. Jesus digo, e eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esteja com vosotros para sempre. Ele Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não le vê e nem le conoce. Los possuídos por el Espírito de la verdade. Jamais que? Jamais. Sabe por quê? Porque ele não consegue. Incomoda. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode viver na mentira. Se ela comete um erro, ela imediatamente queda inquieta, ela tem que sacar-se aquele de em cima. Por quê? Porque é uma coisa que não la deixa. Porque o Espírito que está dentro dela é verdade. Aunque ela tenha que sofrer a consequência por hablar a verdade, mas ela vai sofrer hablando a verdade, sabendo que Deus estará com ela, porque ela está em la verdade. Então, se o Espírito Santo provoca isso dentro da pessoa. Aqueles que vivem na mentira têm outro padre. O bispo disse assim: la verdade es la columna de la justicia. Mientras el trono del Altísimo está hecho de justicia, el trono del diablo está hecho de injusticia. Quem anda em la justicia sirve ao Deus Altíssimo, pero quem anda em la mentira sirve a quem? Ao padre de la mentira, Satanás. Que os mentirosos se humilhem e sejam salvos. Amém? Entenderam? Ou seja, se eu vivo na mentira, se eu ando mentindo, eu me hago hijo del diablo. Quem mente é hijo de Satanás. Quem vive na mentira é hijo del diablo. É hijo del diablo. Por quê? Porque o diablo é o padre de la mentira. Então, se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que falar a verdade e viver a verdade. Andar e viver. Hablar e viver na verdade. Duela quem duela, mas eu vou viver na verdade, porque eu quero agradar a Deus. Eu vou santificar minha vida, porque eu quero que o Espírito Santo habite dentro de mim. Por isso que eu me alejo. Por isso que eu derro as obras da carne, porque eu quero ser lleno do Espírito Santo.